Essa semana foi uma semana difícil para mim, para minha família, onde nós perdemos a nossa amada irmã Lúcia, né, que é muito amada por nós, que aprova o Senhor de recolhê-la. E muitas das vezes a gente não compreende o que Deus quer fazer na nossa vida. Então hoje o Senhor, a palavra que o Senhor deu para nós é Romanos 12, 2, parte B do versículo. Pai, essa é a tua palavra que é a verdade. Essa é a palavra que nos molda. Essa é a palavra que traz vida, que traz transformação. Essa é a palavra que vai transformar ela em escrita em rema, para que a gente possa estar saciado da tua graça. Porque se nós não estivermos diante da tua graça, nada seremos. Por isso nós entregamos esse momento para ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Todos acharam? Diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode assentar, irmãos. O interessante aqui é que todos nós temos vontade. Nós temos vontade e temos desejos e temos sonhos de realizar tantos projetos, de fazer tantas coisas. Mas a vontade do Pai era e foi e cumpriu-se, que está em João 3,16, que é o quê? Vai lá, Simone. A vontade do Pai era usar Jesus Cristo como cédula viva para pagar pelo sacrifício por nós, para que a gente possa estar diante dele. Porque Deus o quê? Amou. Fala para o seu irmão, amou. Cumpriu. A palavra diz que o amor ali é no passado. Jesus já cumpriu. Não é verdade? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que Jesus Cristo, em João 17, a palavra do Senhor diz que ele diz: faça não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Mas todas as vezes que nós estamos com a nossa vontade à frente, e Deus quer fazer a vontade dele, machuca nosso coração, machuca nossa alma, porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. E durante esse período que a minha irmã ficou enferma, nesses 1 ano e tanto, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu falei com Deus, e pedi que Ele falasse comigo. Mas a vontade do Senhor era outra. Muitas das vezes, para nós aceitarmos essa vontade de Deus, ela é muito difícil, porque nós não compreendemos os propósitos de Deus na nossa vida, mas Deus tem um propósito, e esse propósito é vida. Porque lá em Eclesiastes 3,11, põe lá, filha, em Eclesiastes 3,11, o propósito de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas lá fala algo tremendo. Lá fala que tudo que Deus fez é formoso no seu devido tempo. Então, o que Deus fala para mim e para você é o quê? Ele falou comigo sobre esse versículo. Eu dei um número limitado de anos para minha serva sobre a face da terra, porque foi no devido tempo cumprido para que ela pudesse fazer aquela vontade, que era a minha vontade, não a vontade sua. Então esse tempo ele foi cumprido para que a gente possa ter esse entendimento, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele fala algo tremendo. Na parte B do versículo ele fala: também pôs a eternidade no coração do homem. E eu ministrei isso no velório da minha irmã, e eu simplesmente disse aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo. Deus colocou a vontade boa e perfeita e agradável no coração de todos os homens, e a vontade é que todos os homens se salvem. Sabe, você, meu irmão, eu quero dizer para você, sua família, você é o alvo de Deus, através de Cristo Jesus, porque o sacrifício foi pago.
A palavra do Senhor diz que aquela célula que nós era inimigos outrora. A palavra do Senhor diz em Efésios 2, a gente era inimigo de Deus, a gente não conseguíamos, não podíamos penetrar na sala do trono, mas Jesus rasgou essa cédula, sabe? Mas por que ele fez isso? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a eternidade é conhecer Deus através de Jesus Cristo. E isso eu quero que você entenda. Deus colocou na sua vida essa eternidade. Viva essa eternidade, porque vai chegar um tempo determinado. Mas a gente não entende, porque essa vontade de Deus muitas das vezes machuca. Porque somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. E como Ele é perfeito, Ele vai bater de frente com a imperfeição, porque a palavra do Senhor diz que todos caíram e todos perderam a glória de Deus, todos ficaram sem entender, até o dia de hoje a gente não consegue entender, mas Deus fez todas as coisas, sabe por quê? Ele pega as coisas loucas para que a gente possa conhecê-lo de perto. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque quando a gente recebe essa vontade, a gente vê a graça, como ele mesmo disse a Paulo, a minha graça, não é a nossa graça, eu quero que você entenda isso. E muitas das vezes nós queremos que a nossa graça, não é a graça vem de Deus. Sabe, a graça sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o encontro do amor com a justiça, causando um perdão e a misericórdia. Então ele disse assim, olha, a minha graça te basta. Nos momentos difíceis, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê? Alegrar. E eu quero te dizer que alegrar no momento difícil é impossível para o homem que não tem Cristo. Mas para quem tem Cristo, ele se alegra porque ele sabe quem é o escudo dele. Você está entendendo, irmão? Por mais que nós passamos por momentos difíceis, por tribulações, a palavra de Deus diz que Ele ainda é o meu pastor. A palavra diz também que eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Mas a gente não entende, na nossa cabeça humana, a gente não consegue entender, porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela entra e separa juntas e medulas, e muitas das vezes Deus quer usar uma circunstância para separar juntas e medulas na nossa vida. Então, por isso que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sabe? E sabe por que Ele deixa acontecer isso? Para que a gente possa experimentar essa vontade dEle. Nós temos que abandonar o mundo, nós temos que abandonar as coisas da terra. E aí Ele fala, entra na minha glória. Sabe, essa boa e perfeita vontade de Deus, ela exige uma entrega diária, absoluta, na direção de Deus. Às vezes a gente não consegue entender a situação, mas Deus está à frente, a direção é Ele. Moisés, quando saiu do Egito com aquela multidão de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, o coração dele estava, e agora? E quando ele chegou diante do mar vermelho, ele viu aquele mar enorme, e o povo falando e cobrando, mas ele sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele apenas ouviu a direção de Deus, e sabe o que nós temos que entender no nosso coração? Nós precisamos ouvir a direção de Deus. E Deus então abriu o mar para que eles passassem. Hoje eu quero dizer para você que muitas das vezes, situações que nós estamos vivendo, Deus precisa abrir esse mar. Mas para Deus abrir o mar, você tem que abrir os ouvidos para ouvir. Você entende, irmão? Não tem dor maior do que a partida de alguém que você gosta. Sabe? É como uma fratura exposta na alma. Mas tem um médico maravilhoso chamado Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo Consolador que traz essa paz que transcende todo o entendimento, essa paz que nós não conseguimos entender, é aquela paz que entra, mesmo na dor, ela vem, te toca e te traz saúde, te traz paz. Então essa vontade é boa, perfeita e agradável, mas precisa de uma entrega,
Mas por que ela é boa? Porque os propósitos de Deus refletem o seu caráter, refletem a misericórdia, o amor. E por isso nós estamos felizes. Em Abacuque 3,17, ele filho, ainda que a gente não veja a situação, ainda que coisas estejam acontecendo à nossa volta, ainda, irmão. Olha o que diz ali, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, pode não estar acontecendo, não estou vendo. O produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos. Ele simplesmente estava vendo a circunstância humana. E muitas das vezes a gente fica assim, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe, vamos trazer isso para a nossa vida? Vamos trazer, eu vi a trajetória de algumas pessoas passar por tantas lutas, tantas dificuldades, mas nós temos que fazer assim, todavia a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha salvação, Ele é a minha alegria, eu exulto nele, porque Ele está vivo, e hoje eu falei com Ele. Você entende, irmão? Está entendendo por que ela é boa? Porque reflete a glória de Deus em nós. Reflete, irmão. Quero que você entenda isso. Perfeita. Tudo resulta no nosso bem. Sabe, nós não podemos até compreender o processo. A gente vê uma pessoa em cima de uma cama durante mais de um ano, a gente não consegue entender por quê, mas eu quero te dizer que o processo é de Deus. A gente não consegue entender no nosso intelecto, mas Deus está trabalhando. Sabe por quê? Porque resulta não na nossa glória, mas na glória dele, porque tudo é dele. Você compreende o que Deus está falando hoje aqui? Perfeita, ela não tem falha, não tem atrasos ou erros, irmão. Deus não errou em ter curado a minha irmã, Deus não errou em ter feito coisas que você quer. Deus é perfeito. Quero que você entenda isso. Não tem falhas em Deus. Não tem erros em Deus. Porque o caminho do Senhor é perfeito. E o caminho do Senhor é Jesus Cristo. Você está entendendo o que Cristo está dizendo para mim e para você? Então é superior. Ela é perfeita porque ela é superior. E de onde que ela vem? Ela vem do trono. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 2, que nós devemos nos achegar ao trono da graça. No Salmo fala que o trono de Deus é feito de justiça e de juízo. Você entende, irmão? A palavra de Isaías 6 diz que os anjos estão ao redor dele dizendo santo, 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 mas ele é o grandioso, o poderoso que veio e morreu na cruz e que se importa com você. Você está entendendo o que Cristo está dizendo? Ela é superior. Planos imediatistas e desejos humanos. Ela é muito superior. Em Isaías 55, 8 e 9, fala sobre isso. A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa ser grato. A gente precisa. Deus não chega atrasado. Olha o que diz ali. Porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus são lindos, maravilhosos. Não só os vossos pensamentos, a gente está pensando na nossa vontade humana, eu quero isso, mas Deus, o pensamento de Deus era outro. O pensamento de Deus para minha irmã, que foi embora para a glória, era levar ela para o céu. Porque os meus caminhos, diz o Senhor, e os vossos caminhos, diz o Senhor, são diferentes, irmão. Em Jeremias, capítulo 29, a palavra do Senhor diz que eu é que sei. 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Que pensamento Deus tem a vosso respeito? Que pensamento, irmão? O cuidado, a proteção, a cura, a salvação. Deus tem. Ele sabia que ele tinha que vir a essa terra para libertar, porque as obras do diabo
prendem as pessoas. E a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o quê? Que ele veio para desfazer as obras do diabo. Aquela mulher, quando tocou, irmão, na roupa, nas hostes de Jesus, a palavra do Senhor diz que aquela parte de baixo é como asas. Quero que você entenda isso, irmão, sabe? Deus diz assim, olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de quê? Vamos ver qual é o pensamento que Deus tem. Passa, filha. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que Deus quer que você tenha? É te chamar de filho, te dar todas as coisas aqui na terra, é te abençoar. Mas o principal é te levar para o céu, irmão. Sabe por quê? O homem não foi feito para ir para o inferno. O homem foi feito para morar com Deus. Xará, canta lá. Então ela é perfeita, ela é superior. Ela é agradável. Sabe por que ela é agradável? Porque ela traz satisfação e paz interior. Sabe? Ela alinha a nossa essência com a essência de Cristo. Ela produz sentimentos profundos da presença de Deus em nós. Ela é soberana. Sabe por quê? Porque vem de daquela pessoa que é soberana, que é Cristo. Salmo 103:19 vai falar sobre isso, irmão. Eu posso falar para Deus, eu não concordo, mas Ele vai falar para você, é o melhor para você. Olha o que diz aí, olha, nos céus estabeleceu o seu trono e do seu reino, Ele domina tudo. Então Ele tinha controle? Não tinha controle, não? Ele não tem controle da sua mãe, não, Paulo? Ele não tem controle da sua vida? Olha o que diz ali a palavra, do céu Ele domina tudo, o seu respirar, o seu andar, tudo Ele domina. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Então, olha, quero que você entenda, a vontade é boa, perfeita e agradável, e ela é soberana. Ninguém muda, porque Deus é imutável. O Efésios 1:11 fala sobre isso, irmão. A gente precisa ter esse entendimento no nosso coração de quem de quem você está servindo. A palavra de Deus diz em 1:11, nele quem? Cristo, no qual fomos também feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós não somos merecedores, mas a vontade do Pai te escolheu. Lembra lá daquele homem que estava na cruz, que falou, só me perdoa, Jesus. Jesus disse para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A vontade de Deus é te levar para ficar com Ele. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque existe um amor profundo. A vontade de Deus não tem ódio, não tem ira, porque Ele te amou, independente de qualquer situação. Quero que você entenda isso. Em Isaías 46:9 e 10 fala sobre isso, irmão. Você tem que amar Jesus e o nosso Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Por isso nós cantamos aqui, olha, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Olha o que ele diz ali, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha o que ele está dizendo, não tem ninguém. E mesmo assim a gente ainda quer bater de frente com ele, irmão. Olha, não há outro, não há outro. É difícil a gente falar, eu aceito. É difícil. Mas quando você está em Cristo Jesus, a gente tem que falar com o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você entende isso que Deus está falando? Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é maravilhosa. Em Romanos 11:36 fala sobre essa vontade. E nós temos, irmãos, não é que nós temos que nos adaptar à vontade de Deus, não. Nós temos que gerar em nós essa vontade de Deus.
Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele se agrada daquelas pessoas, dos santos que vão para a glória, irmão. Sabe o que Deus está falando? Por que eu estou passando isso para você? Porque eu sofri a semana inteira. Eu venho sofrendo ao longo desses anos agora. Aí hoje ele me chamou e falou: eu tenho uma conversa com você, a minha vontade é perfeita, boa e agradável. Xaracantarás. Em Jó 42, eu gosto muito do livro de Jó, porque Jó, no capítulo 38, ele começa a indagar a Deus, por causa disso, por causa daquilo, por que aconteceu? A gente fica assim, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? De repente Deus fala com ele: ei, fica de pé que eu preciso conversar com você. Vamos arguir, eu te perguntarei e você me responderá. E Deus começa a perguntar para ele: onde você estava quando eu fiz o sol? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava quando eu pus termo no mar? Aí quando chega no Jó 42, 12, ele tem um compreendimento de quem é Deus. Ele começa a entender quem é Deus, porque ele só ouvia Deus de ouvir falar. E muitas das vezes, por causa da nossa vontade, a gente só ouve Deus de ouvir falar. Mas ele é soberano. Olha o que diz aí: assim é dois, filho. Olha o que ele diz: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Nada vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Nada. Então eu quero que você entenda isso. Ele tem um controle absoluto. A ciência de Deus é absoluta. Basta a gente entregar nas mãos dele. No Salmo 46, verso 10, ele fala o quê? Ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Ainda que você não está vendo, irmão. Eu quero que Deus te mostre isso. Temos a vontade moral, que é a forma que Ele quer que eu e você nos comparecemos diante dEle. Em 1 Pedro 1,16 vai falar o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Não é? Está dizendo aí, olha lá. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas é difícil a gente ser santo em determinadas horas. Não é, Roger? Quando começa a faltar as coisas. Quando a gente começa a ver que está saindo entre os dedos. Mas a santidade não reside em você. A santidade está nele. Ele está falando aqui: ser de santo como eu sou santo. Então ele está dizendo assim: toda vez que você quiser ser mais santo, aproxima de mim. Entra na minha sala secreta. E deixa eu tocar em você. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, porque ela traz cura, ela traz libertação, ela traz amor de Cristo para a nossa vida. Por isso nós temos que ser santos. É uma ética moral. Tem uma escolha única, irmão. Essa escolha é Deus. Fala para o seu irmão assim: eu amo a Deus. E eu quero ter a escolha dele. Xaracantalás. Sabe, Deus tem vontade permissiva, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Ele não te trata como escravo, mas Ele te conduz pelo bom caminho, porque Jesus disse que Ele era o quê? O bom caminho. Então eu quero que você entenda isso. Ele tem essa vontade, e as consequências das nossas escolhas, Deus não tira as consequências das nossas escolhas. Ele usa as consequências das nossas escolhas, mesmo que estamos indo contra a vontade de Deus. Ele usa para um propósito, para te trazer de volta. O filho pródigo teve as escolhas dele, mas o pai ficou esperando. Compreende o que Deus está falando hoje? As nossas escolhas têm consequência, mas Ele usa as consequências para cumprir o propósito dele na minha vida e na sua vida. Sabe, a vontade de Deus é específica, é sempre melhor,
pois veio do trono. Ela é sempre maravilhosa, mas temos que escutá-la. Mas a gente fala, mas eu não quero, porque está me machucando. Eu não quero porque eu não aguento mais, estou cansado, estou exausto. A gente fala isso, irmão. É o que mais a gente fala hoje em dia, é essas coisas. A gente simplesmente abre a boca e fala, Deus, eu não estou aguentando mais, está pesado esse fardo. Ele diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É isso que ele está dizendo. Você entende, irmão? Olha o Salmo 73, o que diz, olha, a gente fica assim, ó, dessa forma. Não, a gente não está vendo acontecer, Deus. Ô Deus, onde o Senhor está? Olha o que diz aí. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inértil. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Sabe qual é o problema nosso? A gente vê e olha para o lado e vê as coisas daqueles que não conhecem a Cristo acontecer. E a gente começa a olhar para Deus e de repente nós estamos com os nossos pés se resvalando. Aqui Asaf era o maestro da casa de Deus. Ele chegava em casa, no templo ele cantava, ele regia o coral maravilhoso, o céu vinha. Quando ele chegava em casa, a casa estava em ruínas, doenças. Isso não acontece não, irmão. Ele começou a falar com Deus. Mas eu quero dizer para você, e o que Deus faz é perfeito, bom e agradável. Olha no versículo 22, ele fala assim, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Está vendo? A gente fica assim, embrutecido. Mas a palavra de Deus diz que quando ele entrou no santuário, está passando luta, irmão. Está passando luto. Não faça como o Elias que fugiu e foi entrar numa caverna. Vai para o santuário e não pergunte por quê. Pergunte qual é o propósito. Senhor, qual é o propósito? Eu preciso compreender o seu propósito. E quando Ele te revelar o propósito, aí você vai ver que é bom, perfeito e agradável a vontade dEle. Compreende isso que Deus está falando para mim e para você? Mas muitas das vezes a gente faz de outras formas. Como ele falou para Jonas, ô Jonas, vai lá para Nínive. Ele falou, eu não vou não. Esse não é meu propósito de ir para lá não. E sofreu, irmão. Deus está te chamando hoje para um propósito. Tem um propósito sobre todas as coisas sobre a face da terra. E Deus hoje está te chamando para esse propósito. Deus quer te salvar, Deus quer te curar. Por isso, a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para de olhar para o lado, como Asaf olhou, e olhe, simplesmente olhe para Deus. Comece a olhar para aquilo que Ele tem feito. Comece a olhar para aquilo que Ele vai entrar e fazer na sua vida. Quero que você entenda isso, porque a palavra de Deus diz que ela é o quê? É ela que molda. Jeremias 18, irmão. Está doendo? Estou sentindo dor. Jeremias estava aqui sentindo dor por causa da nação. Aí Deus falou com ele, ó, vai lá para a casa do oleiro. Presta atenção no texto ali. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, dispõe-te, levanta-te, tenha bom ânimo, para de ficar resmungando, desce à casa do olheiro. Ele não mandou subir, ele mandou o quê? Descer. E lá ouvirás as minhas palavras. Por que Deus não falou com ele lá na casa dele?
Porque precisa descer, ó, irmão. Sua alma está abatida? Fala para ela, por que está abatida a minha alma? Descia a casa do oleiro, o que ele fez? Ele obedeceu, irmão. Temos que ser obedientes. E eis que estava entrega a sua obra sobre rodas. Que rodas são essas, irmão? Você já viu um oleiro fazer com barro? Quem aqui já viu? É uma roda nos pés, uma roda em cima com o vaso. Aprende aqui o que o Senhor está falando para mim e para você. Presta bem atenção. Nos pés, Jesus foi pregado na cruz. Nas mãos, Jesus foi pregado na cruz. Sabe o que é isso? Aliança. O barro, olha lá. E como o vaso que o oleiro fazia se estragou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Presta bem atenção aqui. Quando você participa da aliança com o Senhor, presta bem atenção no que o Espírito Santo está te dizendo. Ele não vai te pegar você e jogar fora, não. Ele não vai pegar um barro novo lá. Ele vai pegar você. Quebrado, com rachaduras, com imperfeição, com dor. E vai fazer o quê? Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O propósito de Deus é para te moldar e para me moldar, irmão. Quero passar um vídeo ali e quero que vocês assistam ele. Sabe qual, filha? Apaga a luz aí. Pode. A roda parou, o silêncio gritou no quarto. E eu vi a minha vida espalhada no chão. Talvez você esteja assim. Qualquer outro mestre varreria a sala. Buscaria uma argila que não desse trabalho. Talvez você esteja Mas o meu Deus é soberano e o seu amor não desiste. Durante esse tempo, Ele não pegou barro doente. novo. Ele recolheu o meu pó com suas próprias mãos. E tocou na minha pior rachadura. Oh, Senhor. Eu cheguei no altar, segurando os meus pedaços, com mais remendo humano que argila no coração, escondendo de madrugada o que quebrou no banheiro, porque vaso remendado tem vergonha da congregação. Eu endureci fingindo que estava inteira, fingindo que estava inteira. A dor secou a água, eu travei no formato errado, formato de quem tem que dar conta de tudo sozinho ou sozinha, formato que eu escolhi, mas que o céu nunca tinha desenhado. Mas quando o remendo soltou e a máscara caiu, quando eu achei que o meu vaso tava perdido, o oleiro puxou a cadeira do lado da roda e não viu sucata, ele viu matéria-prima. Quebra o vaso, amassa tudo de novo, desfaz o formato que eu mesma e eu mesmo criei.
Filho, filha, soltem esses cacos. Deixe eu sujar a minha mão. Eu vi a noite que você tentou se colar sozinho, se colar sozinha. Eu não jogo no lixo quem estraga no meio da roda. Eu molho com água de novo, eu devolvo a tua linha. Você queria ser vitrine intacta pros outros. Eu quero vaso de chão pra matar a sede de alguém. O fogo do forno não foi pra te destruir, meu menino. Nem pra te destruir, minha menina. Foi pra selar a resistência que só a rachadura tem. Não me molda com pressa, nem pra aplauso de homem. Não me faz vitrine de conferência gospel. Me faz vaso de chão que serve água pro sedento. Vaso sem nome, mas cheio da tua presença. Quebra o vaso, amassa tudo de novo. Desfaz o formato que eu mesmo criei. Quebra o vaso, mesmo que doa o processo. Prefiro a roda girando que a estante do rei. Sabe o que o oleiro faz? Quando o vaso estraga na roda, ele não joga no lixo. Ele não pega barro novo. Ele amassa o mesmo barro. Ele molha com lava de novo. Ele coloca na roda de novo e faz outro vaso de você. Deus não te descartou quando você falhou. Não pegou barro novo pra fazer outra pessoa, com as mesmas rachaduras, com a mesma argila. Ele tá fazendo uma obra-prima que só o céu entende. Eu tô cantando pra quem acha que o próprio erro destruiu o futuro. O inferno gritou na tua mente que o teu vaso tava podre, que não tinha mais conserto, que a tua história acabou. Mas a roda não parou de girar. Sente as mãos do oleiro na tua alma agora. Tem cura descendo na casa do oleiro hoje. Onde a vida bateu e tencou a tua mente, o sangue tá colando. Deus tá curando a tua menina ferida. Tá curando o teu menino machucado. Jeová Rafa tá passando o olho na alegria, nas tuas rachaduras. Aquilo que o inimigo quebrou pra te matar, Deus tá usando pra te fortalecer. O oleiro manda te dizer: eu vou restituir. Eu vou restituir os anos que a dor consumiu. Quebra o vaso, amassa tudo de novo. Desfaz a minha forma até sobrar só a tua. Quebra o vaso, refaz a história. O que estragou nas minhas mãos, tu reconstruir. Do mesmo barro, da mesma rachadura, eu sou a tua obra-prima. Aleluias. E toda glória é tua. Aleluia. Aleluia. Tudo que foi roubado voltou. A cura chegou na roda. Sou novo, sou nova, sou filho, sou
nunca usa barro novo. Amém? Sem palavras, né, irmãos? Sem palavras. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Queria que todos se colocassem de pé neste momento. Amém? Eu não sei, né, com vocês, mas eu queria agradecer, né, a Deus e a vida do pastor Cal, porque é uma palavra tão abençoada, não é verdade? Falou profundamente no meu coração e eu acredito que tenha falado profundamente nos corações dos irmãos, amém? Neste momento nós vamos levantar um clamor, nós vamos levantar uma intercessão, que você ore aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós vamos estar colocando a família do pastor, né, que perdeu mais um ente querido, né, que o Senhor levou, né, mais uma rosa, né, colhida e plantada no jardim do Senhor, amém? Então nós vamos interceder. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, né, que nada tire a sua atenção neste momento, que você venha orar com fé mesmo, e pedindo a Deus para te abençoar a igreja, abençoar a família do pastor, que o Espírito Santo de Deus possa confortar cada membro da família, e que você também que veio aqui, que tem a sua família, né? A gente aprendeu que nós somos vasos, e somos vasos de barro. Quando a gente olha, né, que a gente é vaso de barro, o vaso de barro ele é sensível, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com ele, porque se ele cair, ele quebra. Mas é uma coisa interessante, né? Quando você bebe a água, né, do filtro de barro, ela é uma água diferenciada, ela é uma água que ela fica fresca, mesmo sem ter geladeira, mesmo sem ter energia. Então, eu acredito que tem um mistério diferente na fragilidade do barro nas mãos do Senhor, amém? E a palavra nos ensina, e nós aprendemos aqui nessa noite, que nós somos barros, né? Mas nós aprendemos também que nós temos que reconhecer que nós somos frágeis, né? E colocarmos na mão daquele que pode nos ajudar na nossa fragilidade, amém? Então, vamos orar? Ó Deus Santo, ó Deus Poderoso, Pai, eu louvo a Tua palavra porque ela é boa, Deus, porque ela é perfeita, porque ela é agradável, e que nós aprendemos aqui nesta noite, Deus, que ela tem efeito vivo sobre nossas vidas, e ela nos fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que ela tem o poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, Deus, a discernir os propósitos e pensamentos dos nossos corações. Então, é isso que nós pedimos nessa noite, Deus, que essa espada, Deus, ela possa proferir, Deus, contra as nossas vidas, Deus, e que ela venha gerar, Pai, essa diferença, que ela venha contra essa divisão entre o bem e o mal, essa divisão entre o mundo, Pai, e o eterno, Pai. Então, que ela venha ter esse efeito sobre nossas vidas, e que ela venha nos transformar, que ela venha nos moldar, que ela venha nos transformar, assim como o vaso na mão do oleiro. Eu te peço a Deus que o Senhor possa enviar os teus anjos, a Deus, para guardar a vida de cada um que entrou aqui nessa noite, que todo mundo que entrou aqui não venha sair da mesma maneira que entrou, Pai, que ele possa ser abençoado pela presença do Senhor, amém? Que o Espírito Santo do Senhor, Consolador, ele possa estar confortando, Pai, a família do pastor Cal, cada membro, Deus, nós temos presenciado nesses últimos anos, ó Deus, uma escala de sofrimento sobre a vida da família do pastor Cal, mas nós sabemos que, assim como ele falou, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e ela vai permanecer sempre, irmãos, né? A palavra de Deus, ela é imutável, ela nada, né, pode mudar a vontade do Senhor. É interessante, igual o pastor citou o livro de Jó, quando Jó ele chega diante de Deus, ele fala assim que agora eu sei que o Senhor é Deus e
que nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Irmãos, quando a vontade do Senhor ela prevalece sobre a sua vida, nada pode frustrar os propósitos do Senhor na sua vida. Amém? Então, assim, como o pastor falou várias vezes aqui, eu vou falar mais uma vez: a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o mais importante, ela não é a sua vontade, ela é a vontade do Senhor. Então, assim, Deus ele nunca vai te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você necessita. Não é verdade? Às vezes aquilo que você acha que é bom para você vai te destruir, né? E Ele nunca vai permitir isso, porque Ele quer te refazer, Ele quer te fazer um vaso novo, né? E eu peço a Deus uma bênção especial sobre a vida de cada um, que o beneplácito do Senhor ele possa estar sobre nossas vidas. O que é o beneplácito do Senhor? Que as pessoas venham olhar para nós e não venham ver o Edson, não venham ver o Cal, que Ele possa ver Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes, não é verdade? Em tudo que a gente faz no nosso trabalho, que nós não sejamos uma sombra, né, do Onipotente, mas que nós sejamos a presença de Deus através das nossas vidas, aonde quer que nós estivermos. Essa é a oração, que o brilho do Senhor esteja sobre as suas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Pedir para vocês levantar a mão, né? A gente está encerrando o culto, né? Que o amor de Deus Pai, que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo do Senhor não estejam sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus concorda dizendo amém, amém, amém. Você que está em casa aí, uma boa noite, uma semana de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.